pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Buildcast. A gente sabe que uma estratégia digital ajuda a evoluir todo tipo de negócio, mas o digital não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas, processos e gestão. E para a gente falar sobre como essa gestão funciona e evolui uma estratégia omnicanal, uma estratégia digital junto a lojas físicas e equipes grandes, eu estou muito feliz em receber a Viviane de Castro. A Vivi tem mais de 17 anos de experiência como... Preciso olhar a cola, porque é muita experiência aqui. 17 anos de experiência em operações de varejo, carreira sólida com históricos de liderança e alta performance. Como diretora comercial B2B e de treinamento na Vivara, foi responsável por, esse número é importante, 3.000 colaboradores em mais de 400 lojas, além da implementação de plataforma de venda assistida que teve a representatividade bem alta, e a gente vai falar sobre isso, e atualmente está como diretora da Animale, onde é responsável por lojas, digital, CRM e o que mais, Vivi? Antes de tudo, bem-vinda, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, estou super feliz, né, de poder compartilhar um pouquinho com você, com todo mundo que está assistindo a gente, porque realmente a omnicanalidade é um tema que me encanta e que cada vez mais faz parte aí de quem conheceu lá atrás somente a loja física. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar aqui e vamos já partir para a omnicanalidade. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre omnicanalidade, só para aproveitar e explicar ao pessoal, a gente está falando sobre o cliente e a cliente no centro, né? Não é o cliente da loja física, não é o cliente do e-commerce, não é o cliente do marketplace, é a pessoa que interage com a marca em seus múltiplos pontos de contato. Só que muitas vezes, quando se fala sobre a omnicanalidade, está se partindo para a temática tecnologia, está se partindo para qual a infraestrutura necessária para isso. Mas a omnicanalidade, na prática, não funciona sem uma boa governança e operação das lojas físicas. Você que teve essa experiência em marcas consolidadas, como é que a omnicanalidade transforma a operação das lojas físicas na prática? Vamos lá. A omnicanalidade, ela mudou tudo. Ela mudou o consumidor, ela mudou o nosso cliente interno, mudou o nosso time, mudou a forma com que a gente se relaciona com o cliente também, mudou até o espaço físico da loja, né? Quando eu penso em omnicanalidade, eu penso numa grande revolução para a loja física, que deixa de ser só um ponto de venda ali e passa a ser um ponto de relacionamento e interação com esse novo cliente. E aí eu dividi em 3 pilares para contar quais são, para mim, na prática, as grandes mudanças que a gente assistiu. A primeira é a experiência do cliente, né? Você poder conhecer e ele poder navegar pelos seus canais com uma fluidez, né, que ele desconhece até ali o momento que ele está. Então, ele compra no site, vai trocar na loja, ele está na loja, não tem aquele item, a gente manda entregar na casa dele. Então, no final do dia, é tudo sobre a excelência para o nosso cliente. Além disso, mudou o perfil do vendedor, porque a gente não tinha dado de cliente. Eram relações muito transacionais. E com a chegada da omnicanalidade, a gente consegue entender até mais, porque os canais começam a se integrar, a gente começa a ter mais informação. Você vai se lembrar bem disso, mas o digital sempre teve muito mais informação do cliente do que a loja física, e agora, nesse momento, a gente consegue ter essa informação e a gente consegue transformar a nossa equipe de vendas em consultores. Porque eles conhecem e eles conseguem personalizar o atendimento para cada cliente. Hoje na Animale a gente fala muito sobre cada cliente ser único, e essa jornada foi desenhada de uma forma única também para o nosso time de vendas, que aí é o terceiro pilar, que é o pilar de pessoas. Então a gente tem muito forte esse trabalho de formar, porque hoje o meu vendedor ele precisa saber mexer na ferramenta, né? Precisa saber falar com o cliente, falar em todos os ambientes, então não é mais um atendimento de porta, ele precisa aprender a administrar o tempo dele, então mudou toda a nossa realidade. E com a integração dos estoques, que é o terceiro ponto que para mim é extremamente relevante, a gente traz acesso e velocidade a muito mais produtos para os nossos clientes. Então, para mim foi realmente uma revolução, porque nasci, né, minha carreira começou na loja física e hoje a gente se vê em todos os canais ao mesmo tempo com os nossos clientes. Não, isso é sensacional, né, Vivi? Porque essa revolução que você mencionou, muitas vezes
é subestimada ou subentendida o quão complexo é para viabilizar isso. Quando você fala sobre até o estoque da loja mudou, né? Então algumas métricas, alguns indicadores sobre, poxa, venda por metro quadrado. Cara, se eu tenho parte da minha metragem dedicada para armazenar os produtos comprados em outro canal e muitas vezes faturados por outro CNPJ, como é que isso influencia na operação no dia a dia sem impactar essa percepção de cliente que você falou tão bem? Porque se a gente olha só o canal por canal, e é muito tentador olhar isso, a gente não consegue evoluir. Existem muitos desafios entre você integrar essa operação digital e integrar as lojas físicas. Mas no final das contas, essa revolução, essa quantidade de dados e o comportamento de compra, né? Quando foi a última vez em que você, eu e eu desafio quem estiver escutando, vendo a gente, que fez uma compra que não passou por múltiplos pontos de contato, né? A gente pode ter sido impactado numa rede social, pode ter ido para um shopping, pode ter visto um out of home, pode ter consultado em buscador, Google, etc. Interagir com a loja física, interagir com a loja virtual envolve diversos aspectos que você colocou de não é mais transacional, é experiência, né? E isso envolve bastante desafio, né? Então, você passou por essa experiência mais de uma vez, está passando por isso de novo, mas quando a gente reforça, o potencial foi muito bem explicado por você. Vamos falar agora das dificuldades, desses desafios. Quais são os principais desafios para conseguir viabilizar essa jornada omnicanal? Vamos lá. Eu vejo 4 grandes desafios. A primeira delas é a integração entre os sistemas, porque o site ele tem o seu sistema, a loja tem o seu PDV, a sua forma de operar, então essa integração para mim é um desafio constante, até porque ferramentas elas evoluem numa velocidade que quando você olha hoje você já está desatualizado em relação ao que aconteceu ontem, então se manter atualizado também sobre essas plataformas para mim é um super desafio que a gente enfrenta para garantir a omnicanalidade realmente com a fluidez que ela necessita ter, né, que é o core dela. Para mim, o outro ponto é a questão dos estoques, da atualização do estoque, que precisa ser, tipo, real time, e ainda são fricções que a gente tem, mas que impactam direto no cliente, então é um ponto de atenção muito grande para mim. Eu acompanho na unha esse KPI do pedido, né, cancelamento, tempo de separação, porque o estoque ele precisa ser muito integrado, né? Você comprou no site, você vai chegar lá na loja e não tem para retirar o produto. Isso não pode acontecer de jeito nenhum e é um desafio que a gente enfrenta. O outro desafio é a logística, porque os pedidos podem sair de vários pontos do nosso centro de distribuição, de uma loja de São Paulo, de uma loja do Rio. Então, essa logística ela precisa ser muito bem integrada para que tenhamos cada vez mais velocidade, assertividade e excelência na experiência. Quando a gente faz uma compra, a gente fica naquela ansiedade, né, da caixa, de chegar em casa, quando, enfim, eu particularmente fico acompanhando lá o status também, do pedido. Não, cliquei em pedido, a qualquer toque de campainha, interfone, já chegou, né? É isso. E você começou falando para mim por último, de desafios, você começou falando muito bem que o digital não é só sobre plataforma, é sobre pessoas também. Então, essa integração da cultura organizacional, para mim, ela é muito importante. A integração dos times, né, do físico com o digital, é extremamente relevante. É um trabalho que eu atuo bem constante, assim, para mim faz parte da governança, da gestão, porque no final do dia, com as ferramentas, a logística, o produto, tudo tem uma pessoa por trás. Então, essa questão de todos entenderem também as cadeiras do outro, quem está na loja entender como funciona no digital, quem está no digital como funciona na loja, e essa implementação de cultura organizacional mesmo, porque a omnicanalidade, ela precisa estar na cabeça do CEO, até a pessoa que está lá no nosso CD fazendo a separação do pedido, do vendedor que está na loja. Então, realmente, é cultura, né? Tem que estar em todos os lugares a todo tempo. Isso é cirúrgico, TV. E muitas vezes a gente enxerga alguns projetos sendo classificados como mal-sucedidos porque a plataforma X é melhor do que a Y. E muitas vezes a mesma plataforma tem resultados diferentes, o mesmo ecossistema tem resultados diferentes porque as culturas são distintas, porque a forma como as pessoas foram treinadas, capacitadas, a clareza dos indicadores de governança
não foi muito bem estabelecida. Então, não existe projeto, digital ou não, omnicanal ou não, que não envolva as pessoas, né? Então, a gente Exato. precisa trazer isso. Eu queria aprofundar um pouco mais nesse Tá. tópico de gestão de pessoas, Uhum. porque você teve uma equipe tão grande em experiências anteriores, uma Uhum. equipe muito grande e diversa, né? Então, Uhum. quando você está cuidando de lojas, de CRM, de digital, você tem perfis distintos. Uhum. Como é que essa gestão de pessoas acontece no dia a dia? Como é que você consegue puxar a barra? E que tipo de exemplo você poderia dar em relação a essa gestão? Tá. Mudou tudo também, né? Mudou tudo. A gestão também mudou completamente. A gestão, os KPIs, a forma com que a gente opera. Primeiro porque o perfil mudou, né? O perfil não só de consumo, o perfil também das pessoas que trabalham conosco. E hoje, quando a gente pensa na formação das pessoas, o que a gente tem, né? Primeiro, a formação técnica. Não adianta mais ele ser um bom vendedor de loja física, ele precisa ser um consultor e saber conversar em todos os canais. Mas, além disso, ele ainda tem a administração do tempo dele. Porque imagina só, um vendedor lá na loja, o WhatsApp dele também está funcionando, o cliente está entrando, o pedido está caindo, tudo acontece ao mesmo tempo de uma forma muito integrada e muito fluida. Então, a primeira mudança que eu vejo na gestão é que a gestão precisa ser uma gestão muito flexível. De entender o que ela está vivendo, mas também muito adaptável, porque o que funcionava no varejo de ontem não é o que vai funcionar no varejo de amanhã, e eu posso te assegurar isso. E nós estarmos abertos para isso e entendermos que isso faz diferença, por exemplo, quanto tempo que eu avalio quantos contatos um vendedor fez com um cliente via WhatsApp, é um meio de avaliação daquele vendedor. Mas mais do que isso, qual foi a taxa de conversão dele? E mais do que isso, o quanto que isso gerou para o cliente uma experiência sensacional, que avaliou e teve um NPS alto. Então, as pontas sempre conectadas, né, no que a gente vai dizer no final do dia é sobre a experiência do cliente. Mas imagina só o desafio hoje da gestão de precisar chegar aqui, né? Eu quero atingir esse objetivo que é a experiência do cliente, mas eu não consigo me adaptar à realidade do meu vendedor hoje e ser flexível. Então, para mim, hoje a gestão ela tem que ser adaptável e flexível, de tipo assim, olha, agora a tua prioridade não é ficar na porta da loja ocioso, a tua prioridade é conversar com esses 3 clientes aqui que a gente precisa passar tal mensagem para eles hoje. Então, eu vejo que é muito pautado neste lugar e a gente está muito atento em indicadores novos, em movimentos novos, como eu trouxe dessa avaliação que hoje a gente tem dos contatos e tudo mais, que é muito novo, né? A gente não fazia isso há 4 anos atrás, ouso arriscar aí uma linha do tempo. Não, e esse exemplo é ótimo, Vivi, porque é muito tentador fazer essa questão de, olha, você tem 100 contatos para serem feitos pela sua mensageria, pelo WhatsApp, pelo aplicativo dentro de loja. Mas se esses 100 não tiverem o que você está reforçando bastante aqui, a experiência que a loja, que a marca está querendo passar, não é quantidade, é Não. qualidade, né? Então, a gente vê até exemplos de outros segmentos, por exemplo, um Nubank da vida que se especializou em ter um atendimento mais humano, mais resolutivo, não é o tempo médio de resolução que é um outro indicador, né? Tipo, é essa questão de ser 100% efetivo, de ser 100% resolutivo. E se você olha varejo só como volume, e é a tentação, e é É. o histórico, você não entrega essa jornada. O gestor ele precisa estar atento o tempo todo, porque muito se fala de experiência, mas muito pouco se faz, porque realmente o nosso lugar de conforto é o volume, né? Só que hoje a gente recebe informações inúmeras no decorrer do dia. O que vai fazer com que você abra o WhatsApp de um vendedor de uma marca que você é cliente? Esse, para mim, é um indicador de sucesso. Quando o cliente abre a mensagem, quando aquela mensagem é efetiva de alguma forma, porque nem sempre o contato precisa ser sobre venda. Não acho e nem acredito que apenas contatos comerciais nos levem para o lugar de relacionamento que é a grande busca, né, hoje. Porque o que te faz comprar com uma marca hoje? Porque produto bom é básico. Ou você tem, ou você nem começa o Perfeito. jogo do É varejo. É premissa. premissa.
O que te faz hoje sair da sua casa, estacionar no shopping e entrar na loja? E tudo isso está muito integrado, porque daí você recebeu uma mensagem, você viu que é um relacionamento que realmente é para você aquele momento. Então é isso, a gente precisa se tornar relevante a cada contato com o nosso cliente. Sensacional, Vivi. Tem até uma pesquisa, deixa eu colocar a imagem aqui, que é uma pesquisa clássica falando que, em média, isso varia de segmento para segmento, mas em média, só 5% de consumidores e consumidoras estão no momento da compra. Os outros 95% estão em processo de encantamento, estão em processo de interações, estão em processos de frequência de contatos para quando chegar o momento da venda, ela ser capturada por aquela Uhum. marca. E quando você só envia uma mensageria de transação, poxa, estatisticamente falando, existe uma possibilidade de 95% do tempo não ser aquela mensagem Funciona. que eu estou precisando. E É. não vai funcionar. Mas se existe essa jornada, né, se existem réguas de comunicação em CRM, então não é uma questão de o foco não é venda, ainda é Uhum. varejo, ainda precisa ter venda, né? Sim. Mas é o como a venda é É isso. realizada, né? Tipo, a experiência não é um indicador subjetivo, a experiência é um indicador de fomento à venda, É de isso. fomento ao resultado. Só que o como quero aumentar em X% a minha meta, o meu faturamento do mês, eu não vou aumentar em X% a quantidade de mensagens ou a quantidade de pessoas Perfeito. impactadas. Isso ainda acontece bastante, né? Mas se não tem esse entendimento, essa clareza do que a minha cliente, do que o meu cliente está esperando naquele cenário, seja uma sustentação, seja um pós-venda, seja uma curiosidade, seja uma jornada complementar, a gente não sai do outro lado. Exatamente, perfeita a sua colocação. E hoje o nosso grande trabalho, foco, né, empenho é voltado para isso, para a experiência, para que realmente faça sentido cada contato. Excelente, Vivi. E quando a gente está falando de experiência, a gente já pontuou que isso faz parte do sucesso, Uhum. né? Como é que a gente mede numericamente, quantitativamente ou outros aspectos o sucesso de uma estratégia omnicanal? Tá. Eu não poderia começar com outro indicador, já que desde a primeira pergunta eu estou falando sobre experiência, que não seja o NPS. Então, o NPS para a gente hoje é ainda mais importante, sempre foi um indicador muito importante, mas mais do que isso, assim, hoje o NPS ele é feito nessa granularidade de canais. E o que a gente observa é que quanto maior a probabilidade desse cliente ser um cliente omnicanal, melhor é a nota dele no NPS. Então, a gente busca essa excelência. Então, é o primeiro indicador. O outro, que às vezes parece até impensável, é o ticket médio. Ticket médio dos velhos tempos, mas que hoje a gente também vê, e por experiências, né, vividas e revividas, de que o cliente omnicanal também compra mais. Então, quando é um indicador muito relevante para a gente quando a gente fala em métrica de venda. Principal são esses dois. A gente não quer vender a qualquer preço, ter um ticket médio excelente, mas um NPS ruim. E também, ao contrário, é verdadeiro termos um NPS ótimo, mas que não reverte numa boa qualidade também de venda. E aí todos os outros, o que hoje a gente acompanha muito, a LTV do cliente também, o cliente que é omnicanal fica mais tempo com a gente, ele compra mais, ele é mais fidelizado, então realmente a omnicanalidade veio para revolucionar aí tudo que a gente conhecia até então de varejo, pensando só no mundo físico. Vivi, eu vou vestir a minha skin agora de professor e até pedir para você explicar um pouco mais alguns desses indicadores que são, poxa, na minha cabeça fez um boom, porque está Uhum. conectando todos os pontos que você mencionou. Mas quando você está falando de NPS, Net Promoter Score, você está falando de uma questão de qualidade e uma questão de recomendação, né? Então, a pergunta clássica do Uhum. NPS é, poxa, você recomendaria essa loja? Você voltaria a comprar nessa loja? E aí o NPS é
subtração entre os que são muito favoráveis dos que são pouco favoráveis, promotores e detratores, né? Só que esse NPS, normalmente, ele era feito por canal, né? Então, era o NPS da loja, o NPS do e-commerce. No Omnicanal, como é que vocês fazem isso? É um NPS por cliente? É um NPS por período? Como é que ele tá? É uma quebra de cultura, é uma quebra de mindset, eu digo assim, e cada vez mais dos times estarem integrados. É muito comum nas discussões, principalmente porque os times têm meta, né, desse indicador, eles falam, não, mas o NPS da loja não é da loja mais. Não, o NPS do digital não é do digital mais, o NPS é do cliente. Então, respondendo a sua pergunta, sim, hoje a gente olha o NPS do cliente, independente de canal, o nosso objetivo é que a gente tenha, e mais do que isso, não pode ser só um KPI sem ações por trás. Então, nós também temos ações que internamente aqui a gente brinca que são ações omnicanal, que a avaliação do digital, por exemplo, mesmo que você fez uma compra no digital sem um código de um vendedor, ou seja, você não teve assistência de um humano ali na sua compra, se você teve qualquer atrito na sua experiência, uma pessoa do time comercial de loja vai entrar em contato com você para entender o que aconteceu e como a gente pode resolver da melhor forma, enfim, como que o cliente vai sair satisfeito com a gente. E a gente nota que essa ação omnicanal cada vez mais surpreende as pessoas. É muito comum a gente ouvir falando, não esperava uma ligação, não esperava esse contato, não esperava esse reconhecimento. Então, por trás desse indicador tem uma ação muito relevante também do time em prol do cliente. Deixa de ser muito frio, né, Vivi? Quando você envolve a sua força de vendas, esse lado humano, em épocas que tanto se fala sobre inteligência artificial, em automação, em tentar cada vez mais deixar que a máquina resolva ou interaja pela gente, uma coisa é ganho de eficiência. Mas, de novo, vou reforçar a palavra que, para mim, está sendo o resumo dessa conversa até agora. Experiência passa por interação, passa por uma venda consultiva, ou mais do que uma venda, uma relação consultiva, né? Que foi o que você pontuou antes. Então, essa interação consultiva do NPS baseado em cliente, então, por favor, quem ainda não está fazendo baseado em cliente, escutem a Vivi e façam baseado em cliente e não em canal, porque o cliente, a cliente, é o mesmo, né? Tipo, não é o Paulo cliente da loja física, o Paulo cliente do e-commerce, o Paulo cliente do social. É a mesma pessoa que está com múltiplos pontos de contato. Exato. Então, o NPS é geral e alinhadíssimo. Mas aí, provavelmente, o pessoal está perguntando ou pensando, como é que isso reflete efetivamente em venda e em receita? E aí você falou do outro indicador, que é o indicador maravilhoso do ticket médio. Poxa, como é que você aumenta um ticket médio? Você passa por boas experiências. Você tem dados de clientes, você tem fomentos, estruturas, e quando se comenta que o cliente e a cliente omnicanal aumenta o ticket médio, é porque você está oferecendo melhor essa experiência, né? Então, você passou, inclusive, por jornadas anteriores, e uma das que a gente estava junto, para mim ficou muito marcante quando, na época em que o digital da Vivara, por exemplo, era muito concentrado em categorias com tickets médios menores, porque eram itens que a venda era mais objetiva, exemplo, relógios, quando entravam as vendas consultivas, quando entrava a força de vendedoras das lojas físicas, que tem um treinamento muito mais robusto, que conseguem quebrar muitas barreiras, o ticket médio deu um salto significativo, porque a venda passou a ser consultiva. Você enxerga isso como a realidade atual também? Concordo, assim, número, grau e gênero, e além do ticket médio, o que a gente observa que ele também vai crescendo com a recorrência. A recorrência só se constrói com confiança, com atendimento, com relacionamento. Você não volta no lugar onde você só teve uma transação. Então, hoje é muito real. O maior ticket médio que nós temos são dos clientes. Quanto mais omnicanal o cliente é, maior o ticket médio dele. E toda vez que a gente tem a interferência de um vendedor, então, trazendo um dado super legal aqui para vocês, mais de 70% das vendas hoje que acontecem no site da Animale tem assistência de uma vendedora. 70%? 70% Uau. tem um código de uma vendedora.
E por que que isso é tão relevante? Porque o cliente ele está no conforto da casa dele, do trabalho, e ele consegue ter essa assistência sobre a modelagem, sobre o momento, a ocasião que ela vai usar aquela roupa. Então, é esse protagonismo mesmo que a gente traz cada vez mais para o time de venda, para saberem atuar nesses canais múltiplos também. Isso é muito estratégico, né, Vivi? É você utilizar a força de cada uma das frentes, de cada um dos pontos de contato para refletir em resultado. A gente não está falando aqui de características subjetivas, a gente está falando de quebra de barreiras, né? Então, poxa, eu não sei por onde começar, ou eu não sei qual vai ser a modelagem mais apropriada, ou se para essa ocasião é válido ou não. Caramba, isso é dia a dia da equipe de lojas físicas, né? Tipo, é ter essa interação, ter esse treinamento, ter esse aspecto. Só que a escala, né? E você mencionou do estoque, a logística, o alcance, a vitrine que o digital proporciona para chegar até de uma forma mais direcionada, é um caminho que está vindo ali no paralelo. Na verdade, nem no paralelo, porque eles precisam convergir, né? No final, precisa chegar numa experiência única, né? Então, se essa experiência não acontece, o resultado não sai. Também não sai. Frequência, ticket médio, experiência, NPS, tudo indicadores reais para a gente conseguir obter esses resultados. E isso é para o hoje. Quando a gente olha para amanhã, quais são as tendências que você enxerga da omnicanalidade no Brasil? Falar de tendência agora é bem complicado, né? Porque quando a gente fazia planejamento a longo prazo, a gente falava de 5 anos. Hoje a gente já fala de 2, 3, quando a gente olha a longo prazo. Quando eu penso na omnicanalidade, eu vejo muito mais fluidez no mundo digital. Quando eu penso no digital, acredito que a gente vai avançar muito nas experiências que hoje o cliente só consegue viver na loja, como um provador online, por exemplo, de realidade aumentada. Eu acredito que em breve estaremos vivendo isso assim de uma maneira muito natural, né? Já algumas marcas já fazem isso hoje, mas ganhar mesmo capilaridade, volume, eu acredito que em breve veremos isso. E eu vejo a loja cada vez mais como um lugar imersivo para o cliente. Muito se fala de comunidade, mas eu vejo que as marcas cada vez mais estão buscando quais são suas comunidades, porque às vezes você pega um exemplo de uma marca, não faz sentido para o seu cliente. Por exemplo, hoje na Animalia a gente busca uma comunidade de mulheres que estão sem tempo, porque elas trabalham, elas são mães, elas, né, são esposas, são multimulheres em uma única mulher. E como que a gente conecta essas pessoas? Então, para a gente é muito forte quando a gente fala dessa plataforma de mulheres. Então, eu vejo a omnicanalidade nos proporcionando isso, porque só através de dados, conhecendo essas pessoas que a gente consegue se aproximar, mas eu vejo que essa imersão ela vai acontecer dentro da loja, que as pessoas vão querer ir para as lojas cada vez mais para a loja ser um palco, assim, sabe? Um lugar de entretenimento. Eu vejo muito isso, porque compra por compra hoje está muito fácil, está na palma da sua mão, né? A concorrência, inclusive, hoje é muito mais acirrada, porque em segundos você sai de uma loja e entra em outra. Então, eu vejo muito essa evolução, assim, né, do canal digital, pensando muito nessa parte da experiência, da experimentação, que hoje ainda a gente não tem tanto, e na loja de realmente ser um lugar onde as pessoas queiram estar. Vivi, para corroborar ainda mais o que você falou, que eu concordo completamente, eu concluí o meu mestrado sobre o futuro do e-commerce no Brasil. 80% das pessoas entrevistadas disseram que o varejo no futuro não existe se não for omnicanal. Os cenários que tinham mais digital, ou só offline, ou só experiências, ou disruptivo, que vai ser algo completamente distinto, foram percentuais muito baixos. 4 a cada 5 pessoas, numa volumetria bem grande de especialistas, disseram: a jornada precisa ter a experiência de físico
com online. E Uhum. você acabou de exemplificar isso, você acabou de ilustrar esse cenário dizendo que eu quero ter aquela experiência. E mesmo quando você fala de transacional, a gente recebeu convidados anteriores aqui de outros segmentos, indústria, B2B, que eles trazem um número aproximado de que 80%, 85% das transações ainda acontecem em estabelecimentos físicos. Então, o digital, com toda essa capilaridade, com todo esse alcance, mas mesmo no lado transacional, então, quando a gente fala de luxo, de moda, né, esse percentual adequa um pouco, mas a maioria ainda é uma transação feita offline. Se essa transação não vem carregada dessa experiência, dessa gestão, dessa governança, desses indicadores que você mencionou, não é sustentável. Total. E como você me perguntou sobre o Brasil, eu acredito que a gente tenha uma particularidade em relação ao restante do mundo. Por favor. Em que outro lugar do mundo que você vê um cliente, você chega numa loja, você abraça a pessoa, nós somos calorosos, né? O brasileiro, nós somos receptivos, calorosos, tem essa emoção, né? E isso faz parte do nosso atendimento, e isso é muito humano. Outro dia me perguntaram assim, você acha que o IA vai substituir o vendedor na loja? Eu realmente não acredito. Eu acredito que o IA vai trazer uma eficiência operacional, onde eu vou conseguir deixar o vendedor cada vez mais livre para aquele momento com o cliente, assim, que realmente seja um momento de troca entre as pessoas, porque cada vez mais a gente tem um monte de informação, cada vez mais estamos no celular, mas cada vez mais as pessoas se sentem sozinhas, né? Existem vários estudos falando sobre isso. Então, a gente também tem uma responsabilidade enquanto marca e reconhecimento, principalmente né, quando a gente olha para o nosso país, de pensar nessa característica única e como a gente potencializa isso, né? Com a utilização de inteligência artificial e potencializando muito o nosso vendedor. Então, eu acredito muito nesse lugar, assim, da loja realmente ser um lugar de conexão, de relacionamento, de entretenimento. Eu acho que veremos muitas coisas diferentes no meu ponto de vista. Veremos e já estamos vendo. Para mostrar que você tá bem acompanhada, Vivi, teve um cara chamado Steve Jobs que compartilhou um pensamento muito parecido com o seu de agora. Que quando eles estavam concebendo as lojas da Apple, né, ele trouxe uma pesquisa junto aos funcionários e funcionárias dizendo, olha, qual foi a melhor experiência de atendimento que você já teve? Porque a gente quer trazer isso para os ambientes da loja Apple. E ele, fanático por experiência, né, tipo em produto e em atendimento. E os funcionários na época disseram, experiência de um hotel de alto padrão, estilo Hilton. Então, quando olha as lojas hoje, o pé direito alto, o formato de atendimento, a clareza de não é baseada em preço, e sim um formato concierge, né, tipo consultivo, isso de vários anos atrás, ele trouxe exatamente o conceito que você estava mencionando agora. E olha que não são tão calorosos quanto nós brasileiros, né? Mas ainda assim, essa questão de proximidade. Não é um vendedor ou uma vendedora, é um genius. É uma genius que está fazendo essa consulta para você, que está conseguindo estabelecer. Né? Então, não existe... E olha que a gente está falando há bastante tempo sobre omnicanalidade, e olha o quanto a gente falou de tecnologia e o quanto falou de pessoas. Não existe uma coisa sem a outra, né, Vivi? Exato. É sobre pessoas. Exato. Mas olha, eu tenho um caso bem curioso, né? Tem uma cliente... Adoramos curiosidades. Por favor, fofoca de loja, curiosidade de loja, isso são as melhores, adoro. né? Quando alguém chega e fala, vou te contar uma coisa que aconteceu na loja que você não vai acreditar. Eu falo, eu vou acreditar. Tô aqui, por favor. Eu vou acreditar. São muitos anos. O relacionamento é tão forte, né? A confiança é tão forte que uma cliente nossa, ela tem uma tatuagem igual do gerente da loja. Eles fizeram juntos. Twin Tattoos, gerente de loja e cliente? É sério isso? Isso é relacionamento. Agora, como que eu pego isso e eu consigo trazer escala para isso? Porque o nosso grande desafio é isso, escalar as experiências, não é tão simples. E aí a tecnologia nos ajuda nisso, né? Com dados, com a ajuda de super personalização, porque daí realmente a gente consegue escalar e conhecer cada um dos nossos clientes. E eu gosto de uma analogia que é bem, bem curiosa também, que pensa lá atrás na nossa vida, eu venho de uma cidade de 17 mil habitantes,
onde o senhorzinho lá da venda sabia o nome da minha mãe, quem eram os filhos, o nome do nosso cachorro. Ele sabia tudo sobre a nossa vida e a gente só comprava ali. O melhor CRM do mundo Do é esse. mundo. E aí hoje a gente olha para esse CRM, só que óbvio, né, para estar aportado de tecnologia, de escala, mas para mim aqui é o grande segredo, a gente realmente conhecer as pessoas na sua essência e conseguirmos prestar o serviço que atenda essa essência que é única. Então por isso que inclusive na Animalia a gente tem um jeito único de atender, porque cada vendedor também é único. A gente, é óbvio que as técnicas sempre estão inseridas ali ao longo da jornada daquele cliente, mas o Paulo é o Paulo, a Vivi é a Vivi, e aí assim a gente vai construindo esse relacionamento cada vez mais, eu diria até profundo com essa história da tatuagem com os nossos clientes. Nossa, tipo, eu tô ainda imaginando uma tatuagem match, tipo, eu não faço isso com família, imagina com o relacionamento com a marca e com a pessoa. É muito poderoso, o relacionamento é muito poderoso. Vivi, isso vai fazer um gancho para o nosso quadro chamado Alicerce. Vamos lá. O quadro Alicerce é para dizer qual é o fundamento, quais são as habilidades-chave que uma pessoa precisa desenvolver, né? Então, qual é o alicerce que essa pessoa precisa construir para ter uma boa jornada de omnicanalidade. E aqui eu vou colocar você num desafio duplo. Tá. Enquanto gestão de omnicanalidade, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas, e enquanto pessoas que estão começando na jornada em uma empresa que é omnicanal, que tipo de perfil, que tipo de características essa pessoa precisaria desenvolver? Para mim, falando sobre gestão, o gestor ele precisa ser altamente adaptável, precisa ser uma pessoa altamente adaptável, porque a omnicanalidade não tem jeito de falar, não aceito a omnicanalidade. Desculpa, você só vai entrar mais tarde nesse contexto tão atual que a gente já vive. E precisa ser uma pessoa que vai estar muito antenada na melhoria contínua, porque as ferramentas elas melhoram cada vez mais rápido, elas ficam mais eficientes, mas cada vez mais também com um olhar para as pessoas. O que é importante para aquele time? Eu me pergunto hoje, Paulo, se a escala que eu tenho dentro das lojas faz sentido para o time que eu tenho. Interessante. Para o momento que a gente tem. Então, esse olhar assim disruptivo, para mim, a gente está num momento crucial disso, porque as mudanças aconteceram de uma forma muito rápida. Pensa a escala que a omnicanalidade tinha há 4 anos atrás e a que tem hoje, né? É muito diferente. Então, eu vejo muito o gestor nesse lugar, assim, muito pautado na forma, né, na ferramenta, e também sabendo escolher quais KPIs acompanharem, porque o digital, ele abriu para a gente, sei lá, uma janela desconhecida no varejo físico até então, porque a gente acompanhava 5, 6 indicadores, e que foram esses indicadores durante muitos anos, né? E hoje, quando você olha para o site, você consegue saber quanto tempo seu cliente ficou, por qual página navegou, o que ele olhou, o que ele clicou, onde ele está, até o que ele come, se duvidar. Então... Mas o que eu faço com essas informações? Então, para mim, um bom gestor de omnicanalidade, ele tem que saber escolher o que avaliar, em que momento, porque cada momento um KPI vai ser mais importante ou mais relevante do que outro. Então, para mim, esse discernimento também faz muito sentido. Para quem está começando, que foi essa segunda pergunta, eu diria que comece pela cultura, comece pelas pessoas, entenda ali o meio e como fazer essa construção e forme essas pessoas para que elas também saibam mexer nas ferramentas que elas têm. Porque quais são os grandes erros, até assim, que eu vi, que cometi ao longo dessa jornada? Você compra uma ferramenta que é uma Ferrari, mas você não ensina seu time a usar e aí você extrai dela um Gol.
um Fusca, não desmerecendo, só para fazer o meu ponto aqui. E muitas vezes a gente negligencia a formação das pessoas que vão operar a ferramenta. Então, para mim, seria muito isso. Até trazendo o caso de Vivara, para mim, a omnicanalidade lá é um case de sucesso, porque a omnicanalidade começou na cabeça do CEO. E aí, todo mundo falava de omnicanalidade, todo mundo queria fazer omnicanalidade. Tanto que nós saímos de código de vendedora no site de 0,5%, quando até o momento que eu estava, para 42% da venda do e-commerce. Então, é essa mudança de mindset, porque quem faz essa venda, no final do dia, são pessoas. Então, seriam essas duas dicas que eu deixaria. Só isso já foi uma aula, Vivi. Então, ó, quem quiser seguir, pega isso. Não faz que nem a gerente da loja tatua, mas na mente deixa essa informação tatuada. Eu vou voltar para a sua primeira resposta para a gente falar e aprofundar um pouco mais sobre a questão da variedade de indicadores. Porque eu sinto que o digital, embora tenha aberto essa janela, como você mencionou, também gerou uma confusão de um paradoxo de escolha, né? Quando a gente vai no restaurante e tem um cardápio com 50 páginas diferentes e às vezes você está com fome e só quer ter aquela refeição, você fica folheando, nossa, eu vou escolher qual deles. E às vezes a quantidade grande de indicadores gera esse desafio. Você falou sobre a maturidade do discernimento, né? Então, tem uma ferramenta, mas qual vai ser o indicador, qual vai ser o objetivo que eu quero ter em relação àquilo? Queria pegar alguns exemplos a mais, porque no lado do digital, uma discussão que eu tenho constantemente com o pessoal é quem olha só a venda atribuída ao last click, ao último toque. Poxa, se a pessoa clicou no anúncio do Google e fez uma compra no site da Animave, essa venda vai estar atribuída ao clique no Google. Mas se essa pessoa passou na loja do shopping ontem, se essa pessoa recebeu um e-mail, se essa pessoa trocou mensagens com o vendedor ou vendedora da loja, como é que a gente consegue, né, capturar parte desse comportamento? Então, eu sei que é uma enrascada aqui, mas imaginando em variedade de indicadores, como é que seria o seu desafio, a sua recomendação de vou parar para olhar em N possibilidades, vou focar em alguns? Como é que eu conseguiria focar em quais indicadores para a omnicanalidade? Pergunta de $1 milhão. Valendo! Bom, para mim o principal indicador seria realmente ali o cliente, a gente conseguir monitorar toda a jornada deles. E como eu trouxe, ainda é um desafio, né? Você conseguir fazer a integração do WhatsApp que ele recebeu versus a passagem dele na loja em algum momento. Existem hoje algumas ferramentas que já nos auxiliam nisso, que você consegue fazer o que lá atrás a gente chamava de lista da vez, a gente consegue fazer isso digitalmente e aí cruzar todos esses pontos de contato que esse cliente teve com a marca. Mas hoje eu acho que a gente ainda não tem esse grau de maturidade na maioria das empresas que a gente olha, até porque a gente recebe 300 mensagens, né, ali mesmo sendo o objetivo é bom, a intenção é boa, a forma não. Então, hoje, para mim, o principal fator e que a gente olha é essa junção de clientes, olhar as ações que eu vou disparar por cliente. Então, é um nível de granularidade muito alto mesmo, mas precisa ser assim. Então, ter essa jornada completa, como você trouxe, né? Hoje é mais difícil a gente capturar o da loja, porque eu preciso de uma disciplina muito grande do time que está lá para sinalizar. O Paulo esteve aqui na loja e a gente tem a ferramenta que faz isso. Mas pensando em outros indicadores assim que a gente leva muito em consideração, para mim a recorrência também a gente considera muito, porque daí realmente independente de onde foi lá o last click, você voltou para o nosso negócio, para a nossa marca, então a gente leva muito em consideração esse tempo do cliente com a gente também. Excelente, Vivi. Você já mencionou aqui alguns exemplos, mas eu vou aproveitar para o nosso último quadro. Queria ter 4 episódios com você. Já está convidada para próximas jornadas, por favor. Obrigada, vamos lá. Mas para a gente partir para essa reta final do episódio atual,
Um quadro adicional é o orgulho de ter construído. Você falou sobre alguns números super expressivos, né? Alguns projetos super bacanas que você liderou com pessoas, com processo, entendendo a tecnologia. Conta pra gente algum desses, e eu ainda tô na minha cabeça a história da tatuagem, mas por favor. É incrível, né? Olha, eu ouvi outro dia uma entrevista com o CEO da Nestlé, que eu me apaixonei, porque ele fala assim, não, porque quando as pessoas olham pra gente, falam assim, um mago, né, construiu isso, mas não sabe as noites que a gente não dormiu, o tanto que a gente estudou, o que precisou ser feito no envolvimento de times para que isso acontecesse. Então, requer coragem, ousadia, super recomendo essa entrevista. Vamos colocar o link da entrevista aqui também, hein? Por favor. Por favor, recomendo muito. E aí, quando eu ouvindo, me veio muito quando a gente construiu o Vivara Home. Era muito disruptivo naquela época, porque 95% da venda da Vivara acontecia no canal físico. Eu era uma pessoa apenas de canal físico, conhecia muito pouco sobre o digital, e aí chega a pandemia, batendo na nossa porta, né? E a gente tinha o desafio de ter a venda, como a gente fazia a venda, e tudo começou numa planilha de Excel. Então, é isso, assim, começou com pessoas querendo fazer, a gente não sabia nem que speech usar naquele momento, como eu vou abordar um cliente, e com muitas pessoas dizendo, é impossível vender uma joia de 50 mil reais online, é impossível fazer isso. Então, tinham os desafios culturais, organizacionais, o mindset das pessoas, a falta da ferramenta, né, certa para o momento certo. E a gente viu uma evolução de anos e meses. Então, quando eu olho para o aplicativo, mas quando eu olho para como o time trabalha, para a organização da divisão de tempo, do como fazer, e ver tudo como foi essa construção, e ver tudo muito redondo, assim, para mim é um case de sucesso que eu gosto sempre de contar. É um case maravilhoso e eu fico ainda mais orgulhoso de você ter comentado esse case, porque estava do seu lado nessa equipe, então, alimentar informações de clientes, essa tecnologia em casa, a famosa gambiarra, que o tempo precisava fazer para isso, foi trabalhoso, mas isso não era nada se não houvesse exatamente o que você mencionou e liderou de conseguir trazer isso para dentro, conseguir trazer isso para a cultura, quebrar essas barreiras, porque se não há essas milhares de pessoas envolvidas nessa mensagem, não adianta tecnologia. É isso. Não adianta o processo se as pessoas não estiverem embarcadas. É isso. E o legado que isso deixa, né, Paulo, na vida das pessoas. Porque são outras pessoas hoje, depois, né, da forma com que também aceitaram se moldar um novo momento, o momento do mercado. Então, fazer parte dessa construção e até ver o caminho de pessoas que fizeram parte ali junto com a gente naquele momento tão desafiador e que foi um momento de superação, quando não estou trazendo dados públicos aqui, que a companhia mostra o resultado, e aí foi um case no varejo em relação ao resultado, com todas as lojas fechadas. Porque imagina, quando se alguém algum dia falasse para mim assim, a gente vai ficar com a loja fechada um dia, nunca, uma semana, impossível. E a gente se viu ali por pelo menos 2 meses com todas as operações fechadas. Então, e com sazonalidades fortes, né? Era a sazonalidade de mães e namorados, né? Realmente, então ali eu vi um empenho e uma superação de um time muito grande por trás de um projeto que é incrível. Assim como essa conversa foi incrível. Vivi, obrigada. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui. Já está oficialmente convidada para um futuro breve a gente falar sobre outros temas. Tenho certeza que essa jornada da Animave, que já está sendo bem sucedida, vai ser ainda mais. E sucesso para você, para os projetos. E um brinde pra gente concluir. Obrigada pelo convite, adorei esse bate-papo, reviver as histórias também, né? É sempre muito bom, já aceitei o convite.